Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rogério Rodrigues, sou psicólogo humanista. Enfim, resolvi gravar esse vídeo explicando sobre por que os relacionamentos em média duram em torno de 3 anos, né? Por que eu resolvi gravar isso? Já perdi a conta, né, do número de vezes que as pessoas, em conversas, seja em qual lugar for, quando eu estou em grupo de amigos ou conhecendo novas pessoas e aí acaba caindo no assunto sobre a minha profissão de psicologia, o ser humano tem essa tendência de sempre querer perguntar alguma coisa, de querer saber alguma curiosidade sobre os comportamentos humanos. E aí nessas conversas a gente sempre acaba caindo nas coisas assim mais, nas curiosidades assim que dentro da minha profissão eu encontro muito presente no dia a dia e acho que é importante de ser falado para as pessoas, né? Então assim, eu resolvi fazer esse vídeo porque acho que da maioria das coisas que eu costumo conversar com as pessoas, essa é a que mais acaba deixando as pessoas nervosas ou inconformadas, ou até mesmo assustadas, porque elas dizem que é o tipo de informação que todo ser humano devia ter desde pequeno, né? Deveríamos ter sido educados de uma forma melhor. Então, por que essa informação não está disponível, né? Por que não ensinam isso nas escolas? Por que um monte de gente passa a vida inteira sem saber dessa informação? Uma informação que, pelo que eu percebi e percebo nessas conversas, é uma informação que de fato pode transformar a vida das pessoas de uma maneira positiva. E, obviamente, o que eu vou falar aqui não é uma verdade, né, absoluta. Principalmente quando a gente fala de comportamento humano, a gente tem aí bases, estudos, pesquisas, e a gente cai dentro de raciocínios lógicos, envolvendo um pouco de cada coisa. E é isso que eu utilizei para falar sobre esse assunto, e até falo desse assunto dentro do livro que eu escrevi, que está disponível de forma gratuita também para as pessoas, e vai estar aí na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Então, enfim, por que os relacionamentos duram em torno de 3 anos, né? As pesquisas há um tempo atrás falavam de 2 a 4 anos, então depende muito também da pessoa. Acontece que existe, né, no nosso cérebro, dentro do nosso sistema, isso foi encontrado principalmente pela psicologia positiva, que estuda muito essa questão de bem-estar, do lado positivo das coisas, né? A psicologia sempre sofreu muito, por razão, esse preconceito de sempre só falar de doenças, de problemas. Então foi muito bom a psicologia positiva trazer uma forma diferente de olhar também o jeito que a gente estuda as pessoas. Então a psicologia positiva encontrou esse mecanismo chamado adaptação hedonista. E o que isso significa? Hedonismo vem de prazer, então é a nossa capacidade de se adaptar ao prazer. Então o que isso significa? Que o nosso cérebro ele tem aí um prazo de validade para se prender a cada objeto exterior, né? Fora de nós, ou seja comida, seja um carro, seja uma casa. Mas o problema é que isso não está somente em coisas físicas, né? Isso também está relacionado a ideias, a fantasias e a pessoas. Então, assim, o nosso cérebro, ele por muitas vezes trata a pessoa como um objeto. E dentro desse tratamento como objeto, aquela pessoa também vai ter um prazo de validade para alimentar prazer. O prazer que o cérebro criou dentro daquele objeto, né? Ou seja, você vê aquela pessoa, você cria uma imagem, uma fantasia, você personifica, né, uma grande ilusão, e então acontece a famosa paixão, né? Você se apaixona pela ideia daquilo que você tem, do que a pessoa é. E aí com o tempo você vai de fato descobrindo o que realmente faz parte da pessoa e o que era somente parte da fantasia que você mesmo criou sobre essa pessoa. Então,
Tá até falando disso, essa é a grande diferença entre a paixão e o amor. A paixão ela está muito voltada e somente voltada a sentimentos, né? A ideias, a pensamentos e fantasias que a gente cria e principalmente o sentimento, né? Aquela coisa assim que não se explica, que é muito forte, mas que você percebe que com o tempo vai passando. E é aí que entra em ação o amor, que é quando já não há mais, você não faz escolhas pelo sentimento, né? Você não está ao lado da pessoa quando ela te irrita ou alguma coisa assim, porque é gostoso, mas porque você decidiu, né? É uma escolha que está além do sentimento. Então é a capacidade de escolher através de uma maturidade racional e não sentimental. E é por isso que os relacionamentos duram de 2 a 4 anos, porque esse número varia de pessoa para pessoa, porque cada um tem mais ansiedade, menos ansiedade, ou, como eu posso dizer, ele pratica diariamente mais atos de prazer, então ele alimenta o corpo com esses prazeres, fazendo com que fique mais difícil com que ele assuma relacionamentos duradouros, porque ele se acostumou ao prazer. E aí quando a gente fala de relacionamentos duradouros, a gente vai falar muito de sacrifícios, né, de compromissos que não envolvem o sentimento, mas envolvem já uma maturidade de escolher pela razão as coisas. Então, o que acontece é que assim, e é por isso que as pessoas ficavam inconformadas, porque a maioria das pessoas, elas falavam que elas nunca conseguiram namorar por mais de 3 anos. E é por isso que eu acho legal divulgar isso, porque faz sentido. Eu acho que hoje, se eu tivesse dinheiro para fazer uma pesquisa, eu acho que com certeza esse número diminuiu. Já não deve ser nem mais 3 anos, deve ser de 1 a 2 anos que os relacionamentos devem durar hoje em dia, porque o ser humano ele está se transformando a todo momento, né? Então, antigamente, para você ter uma ideia, uma criança conseguia ficar focada em alguma coisa por 60 minutos. Hoje em dia é de 3 a 6 minutos. Então a gente está numa sociedade muito impaciente, muito ansiosa e principalmente muito descartável, né? Substituível e infelizmente muito focado em prazeres. E quando você foca em prazer, você foca a sua vida e a sua tomada de decisões baseadas em escolhas sentimentais. Então, a todo momento você está estimulando aquilo e no momento que você não estimula aquilo é quando você sente o vazio, é quando você sente que tem alguma coisa errada, que você parece que não sabe para onde está indo ou o que está fazendo, porque fica o tempo inteiro preocupado em encontrar coisas que alimentam esse prazer. Aí você fala, bom, mas então todo mundo tem que estar em um relacionamento, todo mundo tem que amar e viver longos anos com uma pessoa, só assim um único jeito de ser feliz? Não, a gente não está falando na questão de felicidade, nem está falando na questão de se é melhor estar em um relacionamento ou não. A questão é que, em geral, nós tomamos decisões sem saber o porquê, na verdade, estamos tomando-as, né? Ou seja, a pessoa está solteira, ou a pessoa está no relacionamento, mas ela não sabe quais são as coisas positivas e negativas. Às vezes ela até sabe, mas ela não aceita. Ou principalmente, que é o que acontece mais hoje em dia, principalmente quando pessoas vêm falar comigo para a questão mesmo de terapia e tudo mais, você vê uma incapacidade hoje em dia do ser humano entender que para cada escolha existe o sacrifício de outras coisas, né? Se você escolhe uma coisa, a partir desse momento você deixou de escolher outras. Então, ou você escolhe ser solteiro, né? Aproveitar a liberdade, aproveitar que não há nenhum compromisso com ninguém, você vai para onde quiser, você faz o que você quiser, você sai com quem você quiser, mas entender que você não vai ter alguém que tem essa ligação com você para viajar junto, para curtir um almoço em família, curtir uma viagem legal, construir essa história, porque a partir do momento que você escolheu não estar compromissado com ninguém, essas são as consequências. E o contrário também. Se você está em um relacionamento
A partir desse momento você não pode simplesmente ficar indo para onde quiser, sair com quem quiser e fazer o que quiser, se você assumiu o compromisso com alguém, né? Essa maturidade de entender que a partir do momento que eu escolho uma coisa, eu estou deixando de ter outras. Então, por que eu acho legal fazer esse vídeo e falar sobre isso? Porque eu vejo que, infelizmente, realmente não ensinaram isso pra gente, né? Não fala sobre isso em nenhum lugar. É difícil você ter um canal, alguma coisa assim, que fale sobre informações que sejam importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento saudável, né? Pensando nessa questão psicológica. Então veja, se você constrói uma vida baseada em escolhas através do prazer, vai ficar cada vez mais difícil que no futuro você consiga criar um compromisso com alguém, porque você passou a sua vida inteira alimentando o seu corpo com os desejos que ele te pedia. Então, quando você se relacionar com alguém, vai ser difícil você... É como se fosse a questão de você se viciar em alguma droga, alguma coisa que estimula o seu corpo, e de repente você corta isso. O seu corpo ele vai pedir isso de volta. E eu digo isso nesse sentido, tá? Não é porque o ser humano é comparado com droga, nem nada desse gênero, mas é difícil você cortar um hábito que foi construído. O nosso corpo, ele aprende tudo que a gente ensina, felizmente e infelizmente, ele vai aprender tudo. Se você se programar a dormir determinadas horas por dia, vai ter uma hora que isso será automático. Se você come em determinados horários, vai ter uma hora que é nessa hora que o seu corpo vai sentir fome. Então tudo que você ensina para o seu corpo, ele aprende e depois ele vai cobrar de volta. Então assim, por que é importante saber dessa informação? Porque é por isso que os relacionamentos não duram 3 anos, porque as pessoas, em geral, elas não entenderam que as escolhas que elas estavam fazendo era por prazer, e não, de fato, por querer construir um relacionamento, né? Porque na hora que acaba esses 3 anos, que é o prazo de validade que o nosso cérebro alimenta essas fantasias e traz todos esses sentimentos dentro do nosso organismo, a gente já não sabe mais o que fazer para estar perto dessa pessoa, porque a gente não sente a vontade. Já que a gente não sente a vontade, então é melhor eu substituir ela por outra pessoa. E aí é isso que a gente faz com pessoas, com carros, com empregos, com casas, com aonde moramos. A gente sempre acredita que a nova, né, a substituição daquilo vai trazer o prazer que eu não encontrei naquele lugar. Mas a questão é que o prazer ele vai acabar, não importa onde você esteja. Se você morar numa casinha ali no Havaí com uma vista maravilhosa, aquela vista vai ser maravilhosa nos primeiros meses. Mas vai chegar um momento que você vai falar, bom, enjoei. E não tem como negar isso. Assim, e eu estou falando de uma questão da psicologia, não estou falando dessa questão de, pô, mas também você vai preferir morar no Havaí ou, pô, viver na miséria. A gente não está falando de questão de comparação, mas na questão de que todo prazer ele tem uma validade. Tudo que a gente se relaciona, seja físico ou seja mentalmente, tem prazo de validade dentro da nossa fisiologia, dentro do nosso sistema. Então assim, se você vai escolher se relacionar, é importante que você saiba que toda aquela fantasia, tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você criou baseado nessa pessoa, aquilo vai se desconstruir ao longo dos anos, principalmente desses 3 anos. Você vai descobrir que tem coisas que realmente são reais e isso é bom, e você vai descobrir que tem coisas que não são reais e que a pessoa não vai te oferecer aquilo. E aí, a partir daquele momento, vai chegar a maturidade de escolher estar com alguém por valores que não seja só o sentimento, né? Trazer essa sensação boa de estar junto. Eu sei que é delicado isso, não é que você vai ficar com alguém que você não sente nada, mas é que não é baseado só em sentimento. Você sabe que está além disso, né? Para quem já está em um relacionamento há muito tempo, sabe que é algo que está além do sentimento, né? É uma decisão mesmo de estar junto, de construir algo junto, né? De entender que os momentos difíceis sempre existirão.
Então, para não deixar o vídeo mais longo, né, porque eu sempre acabo falando muito, se você tiver dúvidas, fique à vontade para me mandar um e-mail e entender mais sobre isso. Vou deixar o link do meu livro aí que está disponível de forma gratuita. Tenho vídeos no meu canal falando sobre o meu livro. Tem um vídeo específico só para adaptação hedonista. Então, se você quiser entender mais sobre isso, se você quiser ainda se aprofundar mais ainda em estudos sobre a psicologia positiva, tem bastante livro falando sobre felicidade e bem-estar, que vai explicar até melhor do que eu sobre essas coisas. Mas eu acho legal trazer essa questão, porque na sociedade que a gente está vivendo hoje, que a ansiedade, a impaciência e essa questão de que se não tá bom a gente simplesmente troca, vai criar um vício, né? Vai criar uma sociedade viciada em coisas que não serão saudáveis para nós no futuro, nem para os nossos filhos, nem para as próximas gerações, e vai fazer com que se torne cada vez pior, né? A gente precisa, de alguma forma, frear um pouco e entender que, por mais que muitas coisas estejam evoluindo, tem outras que estão piorando. Então, seguindo aí toda a intenção do meu canal, é trazer conhecimento que, de fato, traga benefícios para o desenvolvimento pessoal de cada pessoa e, consequentemente, para a sociedade que a gente vive. Então, assim, resumindo, se você escolhe ser solteiro ou se você escolhe estar em um relacionamento, antes de mais nada, entenda que existem os fatores positivos e negativos de cada escolha e que, além de tudo, nos 3 primeiros anos você vai estar aí cheio de fantasias e sentimentos no seu corpo que podem estar te atrapalhando em saber se essa realmente é a decisão certa, mas você só vai saber tentando. Só que esse recado é principalmente para uma das pessoas, né, para as pessoas que tomaram as mesmas decisões que essa pessoa em específico que falou comigo um dia, que ela namorou por 4 vezes e os 4 relacionamentos durou 3 anos, exatamente 3 anos cada um. Então você vê, para que você não tenha esse perigo de cair nesse ciclo, né, nesse vício, e acabar até se sentindo mal, e essa pessoa se sentia mal porque não conseguia ir além, né? Chegava um momento que o travava e não conseguia ir além, e aí depois, refletindo nessa questão do prazer, ela percebeu que de fato ela estimulava muito a vida dela, sempre tá cheio de, pô, troca isso, troca aquilo, troca carro, troca roupa, troca emprego, era sempre se enchendo de sentimentos, de coisas novas, e a todo momento nunca tinha essa questão de aproveitar a longo prazo as coisas que tinha, né? De conseguir, de fato, curtir as coisas. Então, assim, é muito vasto. Se a gente for falar de exemplos, pô, são 7 bilhões de pessoas no mundo, cada uma se comporta de uma forma. Mas, assim, eu acho legal falar disso porque, querendo ou não, ele possui aí uma base científica e de pesquisas que mostram esses traços, né? Então, cuidado com isso. Obrigado aí pela atenção. Como eu falei, se tiver alguma dúvida ou quiser que eu fale de algum tema, é só pedir que eu vou lá, dou mais uma pesquisada, entender melhor e faço um vídeo aí falando sobre isso para vocês. Beleza? Valeu, gente. Um abraço.